A ideia hoje é falar um pouquinho sobre caixas. Eu estou com uma caixa aqui, aparentemente a galera já pensa que é manejo. Hoje não tem manejo, está um dia bem nublado, choveu bastante, graças a Deus. Logo logo as abelhas terão muitos recursos. Eu já tenho melgueiras cheias, tem abelhas bombando, abelhas já pedindo mais módulos. Mas enfim, as pessoas me perguntam sobre tamanho de caixa, sobre modelo de caixa, qual caixa é melhor para produzir mel, qual caixa é melhor para produzir samburá ou produzir própolis. O que eu quero deixar bem claro assim, esse é um vídeo informativo, algumas coisas a gente não tem muitos protocolos, outros a gente não tem estudos científicos para poder falar, mas o que eu mais quero é que você crie abelha sem ferrão. Que a caixa jamais seja um impeditivo para que você entre nesse universo maravilhoso que é criar abelha sem ferrão. Eu tenho uma jataizinha numa caixa destruída, pintada, ela chegou até a mim desse jeito, ela vai ficar assim, ela está super bem. Eu até não coleto muitos recursos dela porque ela não é uma caixa própria para esse tipo de manejo, mas nem por isso ela não é uma abelha boa. Um genótipo maravilhoso. Eu não me senti confortável em tirá-las dali para colocar em uma outra caixa, porque elas chegaram até a mim daquele jeito e elas estão muito bem. Por que eu iria mexer? Posso até mexer, não tem necessidade, ela está bem, pode ser que um dia eu mude, um dia que a caixa se deteriorar muito, aí pode ser que eu mude. Acabei de olhar uma mandaçaia minha bombando em caixa modular, que é o que eu mais vou focar hoje. Então vamos lá, essa caixa em especial é para mambucão. Porém, a gente pode mudar ela para uma borá, por exemplo. Eu vou começar até ao contrário. Eu vou desmontar tudo aqui, ó. Vou desmontar tudo. Como eu acabei de invernizar, ela está um pouco grudada, os módulos ainda. Acho que eu vou ter que pegar... Ai, saiu. Não ia ter que pegar uma faquinha. Aí aqui são dois módulos. Ela está um pouquinho grudada por causa do verniz. Então vamos lá. Isso é uma caixa para mambucão. Vamos começar com a lixeira. Essa lixeira ela está bem baixinha, porque no primeiro momento eu quero fazer isso. Eu quero colocar só o sobreninho aqui, depois eu entro com uma segunda lixeira. Então, primeiro aqui a lixeira, tem uma entradinha na lixeira, essa lixeira eu só abro no segundo momento também, já já eu entro no detalhe. Então uma lixeira baixa, dependendo da força do genótipo, eu já entro com uma segunda lixeira. Mas vamos pensar que a gente vai transferir um genótipo muito forte. Entrei com a lixeira, já com a segunda lixeira eu entro com o sobreninho. Esse sobreninho está mais alto por quê, Vilmar? Porque normalmente o ninho ele é um pouco mais alto mesmo. Os meus módulos, até já vou trazer aqui para que fique bem detalhado, os meus módulos eles têm só 5 centímetros. Porém, uma madeira bem grossa, eu gosto de usar pinos. Para essa abelha em especial, eu me prendo muito em termorregulação. Uma abelha que exige um pouco mais de temperatura, uma abelha que trabalha com uma simbiose, inclusive, para manter o ninho quente. Então eu tenho aqui, ó, 7 centímetros de parede. Vilmar, precisa isso? Depende. Como eu disse, existem protocolos e protocolos a seguir. Eu estou no Sudeste, Sorocaba, São Paulo. Aqui há pouco tempo fez 2 graus. Isso para as abelhas é muito ruim. Então uma caixa com uma parede bem grossa traz muito conforto térmico. Então voltando aqui, suponhamos que eu transfira uma abelha, ela esteja super fraca e não seja a hora de entrar com mais módulos. Do jeito que está aqui, eu entro com a tampa. Conforto térmico. Então está a caixa, o ninho está aqui, um pouquinho de alimento, fecho a caixa. Vilmar, mas o genótipo está forte e já posso pensar até em multiplicar no futuro. Aí a gente vai entrar com ninho um pouco mais alto, podia ser até um ninho mais baixo, só que não é comum a mambucão em especial vir fraca de capturas, já entra com esse ninho, é como se fosse ninho sobre ninho, porém são 2 módulos fundidos. Eu posso já entrar um segundo sobreninho, aí um pouco mais baixo, porque estou muito preocupado com o conforto térmico. Ela começou a evoluir um pouquinho, você vem, entra com outro sobreninho. Esse sobreninho está sem estrangulador e esse aqui com, Vilmar, por quê? Porque eu penso em multiplicar. Então eu vou fazer uma transferência pensando em no futuro multiplicar. Vilmar, ela começou a evoluir, eu venho com outro sobreninho, sem estrangulador. Por quê? Quando eu for multiplicar, eu quero já multiplicá-la assim.
já um pouco mais forte, com uma boa quantidade de discos. Então está aqui ninho sobre ninho, mas eu não sei se eu vou multiplicar, a ideia é deixar que ela fique forte para ver o que vai ser no futuro. Eu posso entrar com outro sobreninho com estrangulador também. Caso você não queira multiplicar, você pode tirar essas madeirinhas e ela continua subindo o ninho. Então está aqui mais um estrangulador. Não tenho melgueira por quê? Porque a minha intenção não é coletar mel dessa transferência especial. Então aqui está uma caixa pronta, completa, com todos os módulos, então com detalhe dos estranguladores. Agora, o que é fundamental trazer? Uma parede grossa é legal, dependendo principalmente da região que você esteja criando. Vários módulos, porque aí você vai crescendo a colmeia conforme a necessidade dela. Vou trazer uma outra experiência aqui. Suponhamos que seja uma borá. Na borá, eu nem uso lixeira. Normalmente eu venho, coloco direto aqui, vou fazer até diferente. Suponhamos que fosse uma borá, eu já vinha colocando todos os módulos aqui em cima. Inclusive na borá, eu nem uso estrangulador, porque depende. Se você for multiplicar, você entra com os estranguladores. Então, vai multiplicar, estrangulador. Está pensando só em coletar mel? Não precisa estrangulador. Aí é como eu fiz aqui. Eu vou detalhar até um pouquinho mais a situação da mombucão. Estão me perguntando muito sobre essa abelha, eu comecei a manejá-las agora e aí existe um monte de dúvidas, principalmente por essa ser uma abelha um pouco mais cara, uma abelha que poucas pessoas ainda criam e poucas pessoas ainda têm um bom conhecimento sobre ela. Então vamos voltar aqui, ó. Essa é a lixeira, tem um dreno aqui, a intenção desse dreno é para que elas limpem a caixa, tem até um vídeo no canal, elas fazendo esse serviço. Então, de novo, uma lixeira um pouco mais alta, deixei 2 módulos, eu estou aumentando o tamanho da lixeira. Aí vamos começar com o ninho aqui, o ninho mais alto, como eu pontuei, e aqui tem um detalhe bem legal. A entrada delas, na verdade, é aqui. Num primeiro momento, a gente fecha aquela entrada de baixo. Quando elas precisarem, normalmente elas abrem. Viu, mas como que você fecha? Eu encho de cera, eu pego um monte de cera, encho aqui, elas vão abrir quando elas precisarem. Caso elas não precisem, vai ficar fechado. E aí, de novo, foi o que eu tinha pontuado. Suponhamos que você não queira multiplicar. Então, você vem com os módulos sem estrangulador. Você pensa em multiplicar, então, aquela regrinha que eu disse. Vai colocando módulo com estrangulador, depois mais módulos, e você vai multiplicar no futuro. Eu vou aproveitar, tem até uma caixinha de jataí aqui, eu vou pegar uma caixinha de jataí, que dá para trazer uma outra explanação, inclusive comentando sobre abelhas que eu não uso lixeira. Aqui é uma caixinha de jataí, caixa modular, ou caixa ímpar, como a gente costuma falar. Isso aqui é como se fosse uma caixa modular, são 2 módulos, estão fundidos um ao outro, pode deixar solto, como está a caixa do lado. Eu vou transferir a jataizinha aqui para dentro, por exemplo. Então, de novo, aquela regrinha, parede grossa. A jataizinha encheu tudo aqui, aí você vai vir com a melgueira. Melgueira e tampa. Então, isso é uma caixa modular. Vou aproveitar, vou até dar uma pequena explanada sobre o que é caixa modular, ou sobre o que é caixa ímpar. Caixa para abelha sem ferrão existe, acho que desde não sei quanto, não sei nem dizer, mas o mais importante é que a gente tem que ressaltar o trabalho que fez o Yering lá no passado, o que fez Mariano Filho, que para mim é um dos propulsores dessa caixa modular, caixa de camadas, como queira, cada um vai chamar de um jeito. Eu costumo chamar de caixa ímpar, que é modelo ímpar, que é Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas. A gente tem que falar de Portugal Araújo, a gente tem que falar do Dr. Kerr, tem que falar de Venturielli, tem que falar do Dr. Paulo Nogueira Neto, a gente tem que falar agora bem mais recente, doutora Gislene. Então, a gente tem uma série de estudiosos, uma série de pesquisadores que foram tentando protocolar o que a gente tem hoje de caixa ímpar. Essa é uma caixa extremamente funcional, uma caixa fácil de trabalhar, uma caixa fácil de multiplicar. Regrinha básica, eu diria, você não conhece muito sobre abelha, você quer começar a criar abelha sem ferrão, vá na caixa modular, você não erre. Porém, existe a caixa cabocla, que a gente pode falar que veio até antes do senhor Yering ou de Mariano Filho.
Os cortiços, tem muita gente que cria em cortiços e que tem ali uma relação íntima com aquele cortiço, tem uma história de família naquele cortiço. É comum várias pessoas nos rincões do Brasil, nos interiores, pessoas que criam abelha sem ferrão de forma bem artesanal, de forma bem rústica. Que fique bem claro, a caixa, de novo, não é um impeditivo para que você crie abelhas. Eu vou trazer rapidamente, meio que no começo da minha criação de abelha sem ferrão, ou não criação, ou a primeira vez que eu comecei a ter uma abelha, eu brinco que ter abelha é uma coisa e criar é outra. Eu, por falta de conhecimento, por uma necessidade, eu transferi uma jataí para uma caixinha, se é que eu posso chamar aquilo de caixinha. Aquilo não era nem madeira, eu não sei nem como chama. E ela ficou muitos e muitos anos comigo. Porém, era um genótipo bem forte, eu tirei de um local que ela estava nidificada, então por isso que ela viveu muito tempo. Mas a jataizinha ou qualquer outra abelha, quase que no geral, prefere madeiras com paredes mais grossas, caixas com paredes mais grossas, que é mais ou menos o que a gente replica da natureza para cá. Eu abri há pouquinho tempo uma mandaçaia minha que está numa caixa horizontal, bombando, super forte. Tem aquela minha marmelada também, que está numa outra caixa, que eu desenvolvi, eu inventei, eu brinquei aqui porque eu queria multiplicar ela de uma forma diferente, está super forte. Jataizinha em caixa modular, igual essa que está aqui, melgueira cheia. Sobre caixas, daria para a gente ficar aqui falando muito e muito tempo. Acho que o ponto principal que a gente tem que trazer nesse vídeo, espessura de caixa é super importante, entender o tamanho que é o ideal para a abelha que você vai criar, entender a temperatura da tua região, mas um pouquinho mais avançado você pode entender o que é o genótipo que você está criando, quantos modos a mais dá para você criar. Furo de entrada da caixa, jataizinha eu uso 10 milímetros, eu acho que é uma abertura bem interessante. Borai eu já uso em torno de 16, mambucão também 10 a 12 milímetros, e aí vai depender muito. Viu, Mário? Eu tenho uma mirinzinha, uma mirim guaçu, por exemplo. A mirim guaçu, eu tenho uma mirim guaçu aqui e uma caixinha sextavada, uma caixinha pequena, uma entradinha pequena, está maravilhosa. Eu sou um pouco mais minimalista nas minhas caixas porque eu gosto, eu tenho um pouco de facilidade em fazer as caixas. Não é uma caixa perfeita, não sou marceneiro, mas está muito bem para o que eu quero, para o meu tipo de criação. Eu tentei passar, acho que o maior número de informações que tinha aqui, com exemplos inclusive. Eu sanei um monte de dúvidas, porém sempre tem coisas novas. Caso você não tenha entendido algum passo, eu tenho um vídeo no canal que ensina a fazer caixa, inclusive de uma forma muito simples, para que você mesmo faça a tua caixa. Às vezes com um serrote e um martelo, um grampeador também dá para fazer. Enfim, se prenda a entender um pouquinho mais, estude a abelha que você vai criar, entendeu? E tente dar o maior conforto térmico para que você colha material, para que você crie a tua abelha bem, para que ela se perpetue na natureza. Qualquer dúvida, escreve nos comentários, eu respondo assim que possível. Mas o mais importante, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha. Eu quero que as pessoas entendam o que é abelha sem ferrão, o que é criar abelha sem ferrão, o que é ter essas iguarias no seu próprio quintal. Um abraço, obrigado, fica com Deus. O que foi? Então para aí.